Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do KPMG Connect, uma iniciativa da KPMG com o mercado, onde a gente traz temas, traz insights, discutindo com o mercado e o impacto que esses temas têm nos nossos negócios no dia a dia. Eu sou o Pietro, sou um sócio líder de uma regional nossa da KPMG e head de cultura comercial também. E estou hoje aqui com 3 convidados e vou inclusive passar a bola para vocês já para vocês se apresentarem. Fê. Legal. Eu sou a Fernanda, gerente de Tax do iFood. Tenho 15 anos de experiência na área tributária, os últimos, talvez, 5 anos aí tratando de reforma tributária. Responsável pelo projeto de reforma tributária dentro do iFood, com muitos desafios, mas também com muita oportunidade. Eu sou Maria Isabel, sou a Bel, sou sócia responsável por tributos indiretos na KPMG. Tenho um pouquinho mais de tempo, porque tenho 25 anos aí de consultoria tributária. Mas diria que eu estou passando o maior momento de transformação da minha vida profissional com a reforma. Fernando Gamboa, sócio líder de consumo e varejo aqui na KPMG América do Sul. E também tem por aí 20 e poucos anos de experiência. Dá para perceber um pouco assim. Eu tô bem. E nesses últimos anos, aí junto com a Bel, participando dessas agendas transformadoras de reforma tributária, que vai ser um marco para o setor. E a gente espera que também para o consumidor. Bom, então vocês já viram que nós estamos falando de reforma tributária, que é um tema que literalmente, até pelo nosso convidado, está na mesa de todo mundo no Brasil. E eu vou passar a bola para você, Bel. Conta um pouquinho para a gente o que está mudando com a reforma tributária, principalmente quando a gente fala de consumo e varejo. Acho que tem uma ideia no mercado que isso é um negócio muito lá para frente ainda, que não precisamos se preocupar agora. É de verdade isso ou não? Eu costumo brincar, Pietro, que quem acha que a reforma tributária é só lá na frente está faltando amigos para essa pessoa, né? Está faltando conselhos. Na verdade, o que a gente está vivendo no Brasil hoje, eu diria que é muito mais que uma reforma tributária. A gente está fazendo uma readequação dos negócios no Brasil que está sendo direcionada por uma regra fiscal nova, que é a reforma tributária do consumo. Ela afeta a cadeia toda em que as empresas estão inseridas, e quando a gente fala do varejo, eu diria que o end-to-end, sem dúvida alguma, e isso faz com que a gente não só entenda todas as novas regras, o que impacta no negócio e como que a gente transforma isso dentro dos processos hoje, que quando você pensa na área de tax no Brasil, são processos muito engessados, né? Então, eu diria que é uma transformação de negócios, uma transformação de regras, uma transformação de pessoas e uma transformação de comportamento. Aí, fazendo o último comentário aqui, pensando no varejo de consumidor final, vai mudar muito a vida do consumidor final também. O que a gente vai passar no modelo, a gente vai ter muito mais transparência do que efetivamente incide de carga tributária sobre tudo aquilo que você consome, seja ele produtos ou serviços, que hoje não é um elemento, até como consumidor no Brasil, que a gente tem muito, não só muito detalhamento, mas assim, a gente meio que pouco importa quanto você paga de tributos sobre o que você consome e com o seu papel de consumidor. Por exemplo, se você não leva em consideração uma carga tributária alta para deixar de consumir tal coisa, assim, não é o elemento. Mas a partir do momento que ele passa a ser transparência, intrinsecamente ele traz um pouco da mudança do papel do consumidor. O que começa agora já em 2026? Começa tudo, né? Mas brincadeiras à parte, calma, né? Calma. Como a gente vai passar por uma mudança muito significativa de estrutura, não dá para esquecer que essa mudança significativa de estrutura também é para o governo. Né? Ele sai do modelo de tributações concentradas, distribuição tributária e etc., e ele passa para um modelo de tributação geral e créditos gerais de toda a cadeia, todas as empresas no Brasil, e ele precisa fazer testes. Ver se aquilo que está na norma, que está na estrutura, vai funcionar. Então, o ano de 2026 é um ano chamado ano de testes, que começa já valendo a reforma, mas com uma alíquota muito menor, de 1% de CBS e IBS, sem direito a crédito. Ele é um informativo em documento fiscal, mas ele não é simples de se operacionalizar, né? Ele tem um arcabouço, é um sistema que precisa ser trabalhado, mas janeiro de 26, que está aí, é o ano de teste inicial do projeto de reforma tributária do consumo. Já tem projeto piloto em andamento, tem várias empresas já no projeto piloto, mas janeiro de 26 começa o nosso grande marco aí da reforma tributária do consumo no Brasil. E a gente viu que, sei lá, acho que em outros momentos
da nossa história, e teve mudanças como essa que às vezes foram postergadas e a turma fala, pô, será que vai, não vai, né? Não tem chance de não ir agora. Não tem chance de não ir agora, já foi. Já foi. E quem não estiver preparado em 26 agora, o que acontece? Talvez a gente possa oferecer um abraço, né? Mas brincadeiras à parte, assim, é complexo, né? Você não estar preparado agora em janeiro de 26. Não só sob o ponto de vista fiscal, mas sob o ponto de vista operacional. Eu preciso emitir o documento fiscal, eu preciso validar esse documento fiscal para faturar. Então, sob o ponto de vista, o olhar do governo foi muito amarrado, todas as estruturas de como ela deve acontecer. Eu diria que é muito complexo você não estar preparado a partir de janeiro de 26 para cumprir as regras estabelecidas do ano de teste. Você corre o risco de não conseguir faturar. Você corre o risco de não conseguir faturar, você corre o risco de não conseguir dar entrada de mercadorias. Então, ele é muito mais um risco de negócio, né, de ruptura de negócio, do que efetivamente fiscal. Fê, lá no iFood, vocês se relacionam com um volume enorme de operações, parceiros. Como é que isso tá para vocês ali? Onde que você está vendo que isso pega primeiro? Ele é sistema? É um papo com os parceiros? É uma governança fiscal? Como é que vocês estão vendo isso ali? Eu acho que a fala da Bel é super importante, né? Se você ainda não olhou para esse tema, você está atrasado. Essa é uma mensagem muito importante. E essa mensagem é importante, ela começou a ser dada dentro ali da nossa realidade há 2 anos atrás. Então, esse trabalho de engajamento, ele foi fundamental para a gente conseguir estar aonde estamos. Onde estamos? Estamos com este tema em alta relevância dentro da companhia. Esse é um ponto importante. Quando eu olho para todos os dificultadores, é óbvio que a gente se relaciona com diversos tipos de parceiros e diversos tipos de fornecedores. E a dor que eu vejo hoje, no momento presente, é que, sistemicamente, eu dependo de uma regulamentação, que ainda a gente não tem completa. Esse é o grande ponto. Existe um PL ainda em discussão, existem discussões em relação à operacionalização. O projeto piloto, ele existe, ele está acontecendo, mas ele não é efetivo para determinadas empresas, por exemplo, as empresas de serviço, na qual a gente se classifica, né? Então, a gente não consegue testar efetivamente. E, além disso, para empresas de serviço, tem uma particularidade que essas empresas trabalham com os municípios. E aí a gente está falando de 5 mil municípios no Brasil e a gente está falando de municípios onde emitimos notas que muitas vezes não estão preparados. Então, hoje, quando a gente entra no portal para ver que municípios estão adequados ao layout nacional da nota fiscal, a gente tem 400 municípios, algo nesse sentido. Então, esse é um dificultador. Eu vejo que a combinação de regulamentação tardia ou falta de regulamentação, particularidades do nosso setor, que é exatamente isso que você falou, né? Essas diferenças de perfis. E a operacionalização, porque a gente tem uma massa enorme de pedidos acontecendo mensalmente, né? Então, eu acho que esses são os pontos que trazem essa complexidade e as nossas maiores dores. Ô, Gambo, você está pensando nisso que elas estão falando aqui pra gente, como é que você está vendo isso impactar no setor como um todo ali? Onde essa discussão está vindo primeiro? É preço, é margem, é negociação com o fornecedor? Como é que o setor está entendendo essa movimentação toda ali? O setor está bastante preocupado, e quando a gente fala setor, vamos falar sempre de fabricantes e do varejo ponta. E acho que quando a gente conversa hoje com os executivos, o que vem primeiro é o que vai ser janeiro de 26. Tá? O pessoal está preocupado com o janeiro de 26, para poder atender e evitar, como a Bel disse, uma ruptura do negócio. Eu preciso faturar e eu preciso receber para que o meu negócio funcione em janeiro. E a gente não sabe ainda muito bem como isso vai acontecer ali, né, com os municípios, com tudo mais. Mas a primeira preocupação é eu não posso parar em janeiro. Passado janeiro, aí eu vou começar a me preocupar com os outros temas que estão a reboque, né? A gente tem um roadmap até 33 e a gente tem que se preparar com todos os temas de contratos, com os fornecedores, com as malhas logísticas, tem todo acho que fatores subsequentes que a gente vai começar a trabalhar. E aí eu acho que tem um impacto muito maior, porque esse sim mexe no core do negócio, sem querer simplificar. Essa primeira etapa são os 2 campos, né? Estou sendo muito simplista aqui, são 2 campos, mas são 2 campos que todo mundo tem que usar. Então, o pessoal se preocupou com isso, são 2 campos. Daqui para frente vem
um mundo além dos dois campos. E esse mundo além dos dois campos, aí sim vai impactar mais do que o fiscal, contábil e a tecnologia. A gente tem um escopo maior de trabalho que vai envolver os parceiros de negócio e aí que sim eu vejo a reforma de verdade acontecendo e chegando onde ela precisa chegar, tanto do ponto de vista de consumidores quanto dos fornecedores que trabalham com as empresas. E esse setor, né, ele acabava tendo, acho que decisões ali de onde colocar teu CD, onde montar filiais, que era muito baseado em incentivos fiscais, né? E agora? Tem empresa que vai ter que redesenhar um pouco malha, logística, renegociar contrato com o fornecedor. Como é que você está vendo essa movimentação? Você foi gentil em falar que as empresas, por vezes, utilizavam benefícios fiscais. Eu tenho dito que a maior parte, se não todas, utilizaram o benefício fiscal no seu business case para definir aonde colocar um centro produtor, né, uma planta fabril, aonde desenhar a malha logística, ainda mais quando a gente fala das importações, os portos que se utilizavam, e todo o caminho que aquele artigo dava para chegar na mão do consumidor final, para poder ter todo o benefício tributário. As malhas foram, tanto de abastecimento quanto de distribuição, foram desenhadas dessa forma. Às vezes até em detrimento do custo logístico, né? Mas no pacote total era benéfico. Não é que é detrimento, mas quando você olhava o tamanho do incentivo fiscal, e Vale aqui a estou pena, falando né? das 3 esferas, não vamos achar só que era o tema de movimentação de produto. Você tinha benefício para instalar uma planta em determinado local, no nível municipal te dava, o estadual te dava também. Então você tinha incentivos de todos os lados. E isso, quando você colocava na balança, não tinha como comparar contra um incentivo logístico, uma eficiência logística. Isso não tinha como fazer. Isso era um grande problema, até do ponto de vista educacional, no nosso caso. Porque todo mundo que faz um curso desse, né, de logística, quer fazer uma coisa dessa, faz com um monte de coisa, chega na hora, aquilo vai responder a 5% e o TEX tinha 95% de importância. Então é um tema delicado. E agora com a reforma, e a gente tem que se preparar, e eu acho que aqui você precisa de maior preparação, porque vai ter que fazer as contestações, e a gente começa a ver no mercado propostas de empresas pedindo essas análises. Tá bom, onde está o meu centro consumidor hoje? Em quais estados? Em quais municípios está o meu centro consumidor? Aonde está o meu centro de distribuição? Os tradicionais centros de distribuição que surgiram em cima de incentivo fiscal e que hoje muitos têm uma eficiência logística muito bacana e vai ajudar demais nessa próxima etapa, será que eu preciso continuar fazendo a passagem por aquele centro? As minhas plantas, que hoje eu tenho planta que está no norte do Brasil atendendo aqui, faz sentido eu manter a planta lá em cima? E tirando dessa aí, depois esse eu deixo para a Bel complementar, tirando Zona Franca de Manaus da conta, porque é um outro negócio. E aqui eu começo a ver, putz, onde é que eu vou pôr tudo isso? Como é que eu vou desenhar tudo isso? E voltam a aparecer conceitos de rota primária, rota secundária, os centroides. A logística volta a estar no centro da conversa. E esse é um momento bacana de ter essa conversa, claro, nesse momento super influenciado pela COP30, que é o incentivo tributário nas malhas não privilegiava a redução de emissões. Ele era tributário. Com esse novo modelo, que eu vou redefinir malha, eu posso colocar na minha equação o benefício fiscal, que de certa forma permanece, mas em menor grau, uma eficiência logística que precisa ser maximizada e uma redução de emissão que precisa entrar na conta. Então o ESG sai fortalecido nessa discussão de reforma tributária. Mas deixa para você falar da Zona Franca. A gente sempre sonhou, né? A Tex ESG, assim, né? Nossa hora de brilhar tá chegando. É verdade. Porque era um pouco disso, assim, a gente tinha alguns conceitos e no final do dia os benefícios fiscais, e assim, não tô julgando o benefício fiscal, é assim que a gente faz política pública no Brasil, sempre fez, né? Sim. Assim que a gente se estruturou e assim a gente se desenvolveu também. Mas agora, como a gente tem essa regra nova, que toda a tributação vai se dar para o destino, depois a Fer também fala um pouco sobre isso, assim, impacta super o negócio, né, do iFood ali, uma visão. Se é para o destino, ela se dá onde está o consumidor final. Então, o que vai mandar na minha cadeia aqui, né? São outros elementos novos que a gente, da área de Tex, também vai aprender aí a administrar. Mas falando um pouco de Zona Franca, muito rapidamente aqui, a Zona Franca é uma área de proteção, né? Uma área de proteção de incentivo constitucionalmente falando. Então, o modelo que a gente adotou no Brasil vou
vou tributar quem está fora da Zona Franca, que é o IPI Zona Franca de Manaus, para que eu tenha um custo maior, um preço maior de quem está fora da Zona Franca e fabrica exatamente aquilo que é ali fabricado, para que a gente tenha uma redução de preço, uma redução de custo de quem efetivamente ali fabrica. Então, a área de Zona Franca está protegida com um tributo aí que se chama IPI, que não é o mesmo de hoje, mas é o IPI Zona Franca de Manaus. Agora, pensando no iFood, quantos municípios vocês estão presentes no Brasil? Eu acho que mais de 2.000 municípios. Você tá viva aí? E a gente achando que estamos vendo complexidade. Sim. E trabalhando, acho que com parceiros de maturidades fiscais totalmente distintas ali, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês estão... Que tipo de exigência traz para vocês isso? Eu adoro ouvir essa discussão sobre a localização do CD, porque essa era a minha realidade há algum tempo atrás. E aí eu penso, ai, que bom, eu não tenho essa discussão. Aí eu me lembro, não, mas peraí, eu tenho outras discussões. Mas a questão do município, ele muda drasticamente a lógica na prestação de serviço, né? Então, é isso, a gente tem diversos municípios, a gente ainda não entendeu exatamente com o que a gente tem de regulamentação como que vai funcionar. Fato é que o tributo será recolhido para o município. E aí ainda tem, para colaborar com essa complexidade, são os diferentes parceiros. A gente tem olhado para os nossos parceiros, a gente tem entendido o perfil deles. É óbvio que a gente tem uma grande parcela deles que são Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, assim como a Zona Franca, ele está protegido, né? O Simples Nacional tem uma particularidade porque ele pode optar por estar dentro do IBS e da CBS, e isso é um ponto que precisa ser estimulado. Né? A lógica, toda essa lógica que eles comentaram aqui, ele é uma lógica muito didática e que fica distante dos nossos pequenos empreendedores. Então, eu vejo uma oportunidade da gente trabalhar na capacitação, principalmente de quem está no Simples, para que eles sejam estimulados a fazer a conta. Eu estou no Simples. Será que eu vou continuar no Simples? Porque quando eu falo que eu migro para o IBS e para a CBS, que eu entro na reforma tributária, eu posso tomar crédito dos meus fornecedores. E ainda assim manter o benefício que eu tenho para imposto de renda dentro do Simples Nacional. Então, esse é um pouco do mindset que a gente precisa trabalhar para capacitar esses empreendedores. Porque no final do dia, o que a gente quer é que esses empreendedores, eles tenham uma margem maior, eles vendam mais, porque isso reflete no crescimento do iFood e no crescimento do nosso negócio, né? Fê, até nesse ponto, não sei se você concorda comigo, acho que vocês também têm um papel importante do compliance, né, dessa cadeia de fornecedores. Ele entendeu o contexto, mas assim, o que todo mundo quer, as grandes companhias querem no Brasil, é que a gente tenha efetivamente uma formalização e um compliance de todas as empresas, ou das mais possíveis no Brasil, né? Exatamente. A reforma tributária, ela traz isso de uma forma muito expressa, né? Trazendo mais responsabilidades para nós. Então, a importância, o split payment, né? Que é a grande novidade dessa reforma tributária que tem se falado tanto, ele tem um papel muito importante no compliance. Então, ter o split payment garantindo que o tributo é recolhido por todos os players da operação vai ajudar muito a gente também como empresa, né? Para que isso realmente aconteça e o compliance esteja em todo a nossa operação ali. E falando em compliance, a gente vem fazendo várias reuniões com os clientes já tem algum tempo falando sobre o tema. E várias vezes, né, Bel, a gente se deparou com clientes nossos que o tema era exclusivamente do tributário, né? E não é, né? E não é. Eu acho que isso é um tema que é muito mais abrangente. Como é que você está vendo essa conexão? Você vê os clientes se juntando para poder falar do tema e trazendo comercial, trazendo jurídico? Como é que está essa movimentação? Eu vou contar um pouco, mas aqui é a rainha do engajamento, tá? Eu vou deixar para ela falar, mas assim, eu acho que, brincadeiras à parte, chegou a nossa hora de brilhar. Sempre foi, todas as áreas menos o Tex, né? Porque a gente ficava com a parte chata. Todos os países menos o Brasil, porque o Brasil não tinha link com nada. Então, é uma mudança, inclusive, do comportamento do profissional de Tex no Brasil. Assim, uma mudança significativa, né? Eu comentei. Para mim, que trabalho 25 anos na área de tributação do consumo, é a maior mudança que eu já passei na minha carreira. Porque você sai de ser uma área ali de respostas
prontas, com regras claras ou não tão claras, mas que você já sabe interpretar e você dá aquela resposta para o business, que muitas vezes era não, né? Não pode, não dá para fazer assim, para você ser efetivamente um parceiro de negócios. Então, é uma linguagem diferente, é um processo de engajamento, de que primeiro as áreas precisam te escutar, que a regra mudou, que o jogo mudou, e como é que você traz o detalhamento das áreas para essa regra e você devolve para ele o que ele precisa fazer. Então, olha a diferença. A gente era profissionais que estavam acostumados a dar respostas com base numa norma, e a gente agora se tornou um profissional de que você precisa entender do negócio que você faz. Eu penso na regra e falo, faça isso. Então, isso pra gente é super complexo, né? A gente não tinha esse papel, mas eu vou passar pra ela que ela é a rainha do engajamento. Foi fácil isso lá? Não é fácil, não foi fácil. Exatamente, a gente inverte a lógica, né? E eu acho que o papel do profissional de techs realmente mudou. Para a gente conseguir engajar, e aí falar numa empresa de tecnologia, você conseguir ter um time de tecnologia que vai olhar para a reforma tributária ao invés de dar atenção ou energia num determinado tema de negócio, é uma mudança de mindset gigantesca. E foi um trabalho construído, obviamente, com a parceria das lideranças, mas foi um trabalho de sentar área a área, explicar a reforma tributária. A gente fez muito workshop interno com cada uma das áreas. Então, eu acho que foram mais de 10 workshops internos. A gente fez até um Tax Day, que a gente tentou trazer, porque o profissional de tax era muito visto como aquele profissional que sentava na mesa e falava, não pode. Tem uma ideia brilhante. Não dá. Não dá. A gente precisa mudar isso, né? Eu já acho há muito tempo que a gente não é esse profissional. Principalmente quem está aqui, né, dentro da empresa, a gente é viabilizador de negócio. A gente buscar como que a gente ajuda o negócio a sair lá do outro lado, a alcançar os objetivos. E agora mais ainda. Mas para isso, muitas rodadas, muita sensibilização, muita conversa, tentando desburocratizar, tentando tirar aquela linguagem complexa, porque a Constituição, porque a emenda constitucional, porque... Se você falar isso com determinados públicos, em 5 minutos você perdeu 90% da sala. Então, a gente trabalhou muito forte e, principalmente, como que isso impacta na sua área e como que eu preciso da sua ajuda. Porque isso muda. Suprimentos. Isso impacta na sua área. Você precisa saber disso. Porque, senão, a gente não vai tomar crédito. Porque, senão, o nosso custo vai mudar. É isso. E é falar de impacto financeiro. E a gente sentiu isso, assim, tinham clientes que a gente ia falar sobre reforma tributária e o tema não estava tão maduro fora do tributário que não ecoava, né, a mensagem que a gente precisava passar e muitos deles até hoje, né, a gente já estão vendendo árvore de Natal no mercado e ainda não resolveram o problema, né? E vários outros que nos chamaram, né, Gamboa, inclusive, para ajudar nesse processo de, olha, me ajuda a botar todo mundo na mesa, porque sozinho eu não estou conseguindo aqui. E a gente acabou trabalhando até nisso. Pô, senta, vamos explicar para todo mundo, entender o impacto para cada um, e aí o tema avançou, né? Gamboa, falando de fluxo de caixa, cara, como é que... Impacta ou não? Impacta, né? O split payment aí já vai complicar o fluxo de caixa de muita gente. Hoje a gente tem uma lógica de pagamento de impostos que vai mudar. E a gente precisa conscientizar a cadeia. Acho que esse é um ponto importante. A Fernanda falou muito aí do Simples, tem bastante gente no Simples que vai fazer essa análise. Vou ou não tomar créditos? E você vê que a gente fala muito, a reforma tributária vai mudar muita coisa. Mas o básico do crédito continua, né? A gente está vendo aqui que a gente vai continuar tomando crédito, só que vai tomar crédito de forma diferente. Não é como a gente toma agora. E o fato desse crédito na cadeia passa a fazer uma análise muito mais ampla do que a gente faz hoje. Hoje a análise está muito, olha, só no último pedacinho da cadeia a gente vai ter que olhar todo mundo. E olhar todo mundo tem esse trabalho de comunicação, conscientização, até doutrinação de quem está para trás na cadeia, a forma como vai operar. Porque esse crédito, né, e nós até como firma de serviço vamos passar também a ter isso, né? As pessoas podem ter o crédito de hoje que não tem contratando uma firma de serviços. Estamos falando de serviços ali também. Então, muda a lógica, muda o conceito e a gente precisa se preparar desde já. Por isso que a gente falou, os 2 campos agora de janeiro, ele é o pontapé inicial de um trabalho muito mais profundo que a gente precisa ter. E chega a ser um pouco
aterrorizador quando você diz, eu trabalho em 2.000 municípios, só tenho regulamentado 400 hoje, que estão com uma nota bacana, o que eu faço com os outros 1.600? Né? Quando a gente vê no varejo, a gente fez diversas conversas com associações, e o pessoal falou, puxa, mas aí vai ser no município? Eu que sempre fui um varejista, pensando em alimentar, grande, mas sempre fui estadual, nunca vi guerra fiscal do meu lado. Agora você falou que vai ser no município, o município começa a complicar a minha situação. Eu passo a ter uma situação diferente. Então acho que esse Natal, Ano Novo vai ser bastante reflexivo para o pessoal do setor, começando em janeiro uma vida nova, mas com todo mundo, acho que já com um mindset diferente, que sim, a reforma entrou, ou seja, não houve a judicialização, que em algum momento, se alguém se disse, vai haver, não houve. Então, o pessoal, acho que a partir de janeiro vai tomar isso de forma diferente, vai ter que acelerar tudo aquilo que não fez. Como a gente disse que o Covid acelerou demais a nossa digitalização, agora a gente tem um fator novo aí, que acho que a partir de janeiro acelera bastante, num ano já complicado por uma eleição federal. Então, vai ser um ano bastante emocionante o ano que vem. Você sabe que e voltando um pouco na sua pergunta, Pedro, do impacto em cash flow, né, working capital aí, no primeiro momento, quando a gente estava estudando a reforma e pensando em impactos, você tem um mindset de fiscal, né, déficit e créditos, mas o que está por baixo dessa pontinha do iceberg, o impacto em cash flow é gigante. Primeiro que a regra do crédito, ele está relacionado ao seu fornecedor emitir documento fiscal, a pagar o imposto, isso é novo, e o time de tomada de crédito é outro. Né? A gente está muito acostumado aos créditos estarem relacionados à circulação física de mercadoria. O mês. Exato, ou o mês, ou a prestação de serviço. A gente está indo para um modelo de tributação financeira do consumo. Isso dá um impacto bastante significativo. Esse impacto em cash flow precisa ser conhecido. Ele não está na alíquota, ele não está na lei complementar, ele não vai estar no regulamento, mas dentro do business eu diria que é um impacto gigante. Mas também não tem só coisa ruim, tem coisas muito boas. Quando a gente pensa no modelo sobre empresas que acumulam crédito, né, no Brasil, com necessidade de ressarcimentos, como você compara hoje, é um caos. Né? Muitas vezes isso não é recuperável, você não monetiza. O modelo novo traz uma possibilidade de monetização infinitamente melhor, que dá um impacto positivo em cash flow. Sim. E aí aprendi também com meus sócios de auditoria, né, sócios contadores raízes ali, que tudo isso pode impactar os cálculos as estimativas de cálculo de impairment que precisam ser feitas em 25. Né? Impacto em working capital, perda de benefícios fiscais, toda essa movimentação precisa ser entendida já no impacto de balanço de 2025. O que já tem de crédito acumulado, como é que pode ser usado, Rubão? Você falou que não ia fazer pergunta difícil. Desculpa. Isso é um embrólio. O que vai fazer com esse crédito? O que vai fazer, Fê? Vamos dividir um pouco, federal e estadual, tá? Assim, o federal está um pouco mais estruturado, dizendo que se você passar de um regime para o outro com saldos credores, por exemplo, o PIS/COFINS, ele vai virar um crédito presumido de CBS e você, de alguma forma, tem uma possibilidade de utilizar. Tem um monte de coisa aqui que a gente de efeitos reflexos. Os estaduais, que é de ICMS, que já é um grande problema, está muito mais sensível, porque você tem a previsão ali no PL, né, que está para votação na Câmara, que é o PL 108, de que esses saldos credores poderão ser transformados em possibilidade de utilizar com o IBS do futuro, mas tem um monte de palavra perigosa. Tem que ser homologado, tem que ser reconhecido pelo Estado, tem limitações. Esses saldos credores dos estados vão ter que avisar o comitê gestor quanto ele tem de dívida para devolver para o contribuinte. E se tudo der certo e você não tiver como usar, você vai receber em 240 parcelas atualizadas pelo IPCA. Então, isso é super sensível, inclusive eu diria, para análise de impacto de balanço hoje. Eu ia falar exatamente isso. Exatamente isso. O reflexo que a gente precisa olhar para isso agora. É agora. Para os créditos acumulados e para os benefícios fiscais. Porque a regra de transição de benefício fiscal, ela é super restrita. E ela tem esse mesmo olhar de risco mesmo. Isso aqui, eu vou conseguir me utilizar, e aí o benefício fiscal se conecta na minha decisão ou na minha análise de localização do meu CD, porque eu preciso já saber, os impactos precisam ser conhecidos. Parece que às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou a cavaleira do apocalipse, falando que você está atrasado.
Mas Mas esse é um impacto que ele precisa. O impacto dos créditos acumulados no balanço e o impacto dos seus benefícios fiscais, da decisão que você tomou do seu CD e como que ele vai se comportar até 2033, é o mínimo que você precisaria ter hoje, já na mesa, para começar a desenhar um plano de ação. E para que os líderes, né, o C-Level entenda que isso impacta o negócio, impacta decisões de futuro, Sim, de investimento, de crescimento, como que isso vai impactar? Precificação para o consumidor final. Precificação para o né? consumidor. E isso pode acabar até gerando uma guerra comercial ali de preparados e não preparados, totalmente Diferencial desigual, competitivo. Né? Claro. Para mim, a reforma tributária, ela define diferencial competitivo. Concordo com É. você. E vocês acham que esse modelo, né, tem gente que fala, poxa, o modelo do IVA simplifica, complica, como é que vocês estão vendo isso? De fato simplifica ou ele só muda a briga de lugar? Como é que é? Não, assim, o modelo de IVA mesmo, né, o Imposto sobre o Valor Agregado, que não foi a gente que inventou também, a gente foi buscar, né, o modelo de outros países e a gente, e quase todos os países na Europa têm esse modelo de tributação de IVA há muito tempo, porque não necessariamente a gente consegue comparar o Brasil com a Alemanha, né, mas a gente tem um modelo de IVA dual mais parecido com o Canadá ali, ele tem uma simplificação, assim, né, o que se espera do flow ali, né, do fluxo? De tomadas de créditos e débitos durante a cadeia intermediária, então uma neutralidade fiscal, e a incidência do tributo vai se dar na etapa final para o consumidor. Então, ele tem mais clareza, ele tem uma simplificação, a gente vai ter uma unificação de regulamentação, simplifique muito o caos que a gente tem hoje. Qual é o ponto que a gente não pode esquecer? Essa é uma super mensagem. O período de transição é muito complexo, porque eu vou administrar o antigo caótico Com dois, né? com um ambiente novo. Para a gente chegar lá, ver o pôr do sol no final da transição, tem muita tempestade. Aí essa sensação, vou diminuir o custo Brasil de compliance em janeiro de 26. Não vai. 27, não vai. Vou diminuir meus times, vou cortar headcount. Não vai. Vou diminuir contencioso. Não vai. Sim, se espera todo esse desejo, né? A gente, o pote de ouro lá no final da transição, com um modelo muito mais claro, transparente e simples. Quando a gente vê e vai buscar, né, como funciona isso em outros países, o nível de contencioso é infinitamente menor que o Brasil, assim. Então, ele funciona, mas a gente vai ter um processo de aprendizado e aí, durante esse período, né, de transição, é a complexidade. Né? A jornada é longa, né? É isso que deve acontecer, né? Uma complexidade aumentada, que é o que a gente já está sentindo hoje na prática, porque a gente já está lidando, no final, a gente já está lidando com dois sistemas, sem a transição ter se iniciado. Então, a gente tem os times lá tocando todos os tributos, alguns times, às vezes, nas duas atividades, olhando para a reforma e eu olhando para o dia a dia. E aí vai ter uma complexidade, mas a gente espera uma simplificação no futuro, né? Sem dúvida. Com particularidades, porque o Brasil tem bem mais exceção do que tem no Canadá, do que tem em outros países, né? A gente brinca que a gente vai ter um IVA verde e amarelo. E ó, se vocês pudessem dar um recado para algum CEO de consumo e varejo que está escutando a gente hoje aqui, que recado, e esse eu estou falando para vocês três, que recado seria esse, para que ação ele deveria tomar amanhã em relação ao tema, se ele ainda não viu com a urgência necessária? Senta com teu head de tax. Escuta, Marca um né? café. Só para entender qual que é a visão geral que a gente tem aqui da reforma no nosso negócio. E precisa muito, eu diria, né? E aí a Fê traz um exemplo muito legal do iFood, né? Que quando a primeira vez que eu te ouvi falando um pouco de reforma, de que de fato teve engajamento da liderança desde o ponto 1. E aí ela conseguiu, obviamente com a sua maestria, conhecimento e tudo, a impulsionar um projeto de inovação. É um projeto de inovação, né? Que tem custo, etc. Mas o que eu diria, se eu pudesse dar um recado, além de escute, né, o seu especialista com esse olhar aberto, mas engaje isso. O papel da liderança aqui é fundamental para apoiar um projeto como esse. Porque é isso, ela vai pegar uma área, por exemplo, de tecnologia que está ali no business, né, focado naquilo na entrega. Por que ele vai abrir agenda para ouvir o time de techs? Aí ele vai ouvir a agenda primeiro porque o CEO mandou, e depois ele vai entender o impacto e falar, agora entendi o que impacta. Então, esse empowerment do C-level das empresas é o que tem feito a diferença. E o oposto é verdadeiro.
Se você não tem o engajamento da liderança, o discurso é lindo, né? Mas ele fica no portão. Eu ia te falar isso, porque assim, eu já me deparei com clientes onde não tinha esse engajamento Não, e ele era um não tema lá do time do fiscal e não vai. Se não você sai do encarar trabalho. como um projeto, mais um projeto de compliance no Brasil, ele não vai. Não é um Nossa, SPED, né? Não é um Não. SPED. Não é o SPED. Não, e aí imagina o caos que vai ser isso em 26. Né? Na hora Ele que vai virar sentir, a chave e ele falar, vai "Ah, parou tudo." sentir, e aí como a Fer muito bem falou, que ele vai diferenciar os preparados dos não preparados na margem. Porque se você tiver elasticidade de preço para repassar tudo aquilo que você não foi eficiente no preço e o consumidor final aceitar, que lindo. Mas pelo menos do que eu tenho visto, especialmente no varejo, não é uma verdade. Então, você só tem um caminho. Preço travado, você não analisou efetivamente seu custo, só pode ser impacto em margem, é isso? Isso, eu ia falar, eu gosto da ideia do café com Tex, desde que venha todo mundo junto, para que você possa dizer para todo mundo todo o impacto que tem. Porque o Sim. impacto vai estar compartilhado entre todo mundo e é muito difícil. A gente teve essa conversa com algumas associações de varejo. O varejo hoje está preocupado em não ser o vilão da história e levar o preço mais alto para o consumidor. É isso. Porque é bacana o conceito da neutralidade, É. né? Porque Desde que teoricamente alguém pague por isso. exatamente. E a neutralidade para mim é como a média, com toda a perversidade da média. Se uma pessoa come 3 vezes por dia e a outra come uma, a gente fala que as duas comeram 2 por dia. Mas não é a verdade. Que é o que vai acontecer no imposto. A gente sabe que tem imposto que vai subir. A gente não falou aqui do imposto seletivo ou punitivo. Imposto do pecado? Exatamente. E a gente sabe que tem muita gente que vai sofrer com esse imposto e tem outros que vão ser beneficiados. Então, e quando a gente fala do efeito cadeia, geralmente a indústria ela não represa isso daí, ela passa para frente. Isso vai estourar na ponta. E quem vai levar a Quem vai ser o notícia mensageiro de do um preço apocalipse. mais alto vai ser o varejista que está fazendo dia a dia com o consumidor. Porque o Brasil tem esse conceito, né? Eu compro de determinada marca, porque eu gosto daquela marca da indústria, mas eu sou cliente do mercado da esquina. Eu não sou cliente daquela indústria. A indústria não... dificilmente eu faço D2C naquela indústria. Então tem uma preocupação do setor em não sair como o vilão da história do aumento de preço. A gente sabe, né? O Mel participou bastante das conversas aí nos fóruns que a gente tem com o governo e associação da cesta básica. Bom, zera a cesta básica. Mas tem muita coisa ali no mercado que não vai zerar e vai aumentar. E aí, se o preço aumenta, o consumidor tem que estar atento para evitar uma reduflação, né? A gente tem cada vez a embalagenzinha menor para manter o preço e aí não podemos jogar tudo a culpa na tributária. Até porque vai ficar claro o quanto tem de tributo naquele produto. Né? Vai ficar muito mais para quem vai... Né? Chega aos Estados Unidos, está acostumado com o preço com net, você fala, bom, e aqui quanto tem de imposto em cima desse produto? A gente vai começar a ver esse tipo de situação. E em alguns modelos a gente até imagina que vai haver uma... não vou chamar de guerra fiscal, mas uma competição no município. Se aquele município do lado tem uma alíquota mais atraente e ele está 15 km de distância, eu posso pegar meu carro e ir até lá, como acontece hoje em algumas cidades fronteiriças do Brasil, onde a pessoa atravessa a fronteira, faz compras lá do que precisa e volta para o Brasil. Então é um modelo diferente, onde o consumidor vai ter que se adaptar e vai se adaptar, porque o consumidor sempre se adapta a essa realidade. Se a empresa inteira não estiver preparada, o consumidor vai estar. E acho que esse é o principal apelo que a gente precisa sensibilizar rapidamente toda a alta direção. O Gama está falando do imposto do pecado, né? Que talvez seja, acho que polêmico, veio um monte de coisa de informação nos grupos de WhatsApp e tal. Bel, conta um pouquinho mais pra gente aí, você trazendo também a visão dos outros players do mercado. Conta um pouquinho mais pra gente do imposto. Seletivo? O imposto seletivo, assim, um dos, né, do novo modelo, a gente no Brasil não buscou, não sei se você concorda comigo, foi acho que o modelo mais moderno de tributação. Diz a doutrina, né, que é o modelo mais moderno de tributação sobre o tema sensível do que pode fazer mal à saúde humana ou ao meio ambiente, é você dar algum tipo de benefício para aquele que não polui, né, para aquele que não que atua de forma invertida. Então, essa é uma tributação mais moderna. A gente não foi nesse caminho. A gente foi um modelo de sobretaxar aquilo que está caracterizado, definido, que vai fazer mal à saúde humana e ao meio ambiente. Então, se tem uma sobretaxa, né, ele é um tributo extrafiscal que tem o condão, a intenção de diminuir consumo
faça uma tributação maior sobre itens ali que foram listados dentro do imposto seletivo, por isso se chama o tributo do pecado. Ele é custo puro, né? E aí a polêmica se dá em quem deve estar nesse rol. Sim. Né? Exato. E aí, uma visão muito pessoal aqui, que eu não gostaria de ver isso no modelo, porque eu sou, não sei se vocês já ouviram brincando que eu sou a poliana da reforma, eu acredito na causa, eu acredito no modelo, eu tenho muito medo do seletivo ser um imposto de conta de chegada, de cair a arrecadação, né, porque a gente passa, todo mundo vai ter que pagar imposto no Brasil, a gente infelizmente não tem essa cultura de compliance geral, né, uma coisa a gente está falando com o iFood aqui, outra coisa a gente ir para o Brasilzão, o tributo seletivo perder um pouco da sua característica e ser um imposto de tributo de conta de chegada aqui. Não sendo isso, ele tem esse condão de inibir consumo e vai sobretaxar aquilo que já está claro que faz mal ao meio ambiente e à saúde humana. Agora, o que faz, o que não faz, eu acho que tem, e também, não sei se a Fer concorda comigo, ele tem uma subjetividade, porque ele pode ser revisto de tempos em tempos. E o que faz mal ao meio ambiente e à saúde humana, ele é subjetivo, né? Hoje a gente sabe de algumas coisas. Se discute hoje, inclusive, se redes sociais deveria estar contido nesse tema, porque ele pode sim, ou faz ou não faz, eu não sei julgar, tá? Mal à saúde, né? Mental. Sim. E adicionando um comentário quanto à complexidade, se a gente usar, por exemplo, o setor de bares e restaurantes, pensa que eles têm um regime específico dentro da Lei 214, que tem todo um tipo de dedutibilidade, quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IBS e da CBS, mas, por outro lado, eles vão ter uma apuração de imposto seletivo, provavelmente sobre alguns itens, né, bebidas, cigarro, alguma coisa assim. Então, tudo tem várias complexidades em empresas que talvez não sejam tão estruturadas, como é do setor de bares e restaurantes, porque tem um regime específico com relação ao que é produzido no local. O que é revendido, então um chiclete que ele compra e revende, vai ser tributado dentro do regime normal do IBS e da CBS e, além disso, alguns itens do portfólio vai ser tributado pelo imposto seletivo. Esse é um pouquinho da complexidade que eu vejo ali no nosso, nesse setor específico. Mas aí a discussão é um pouco política, né? Qual vai ser a alíquota do seletivo, a discussão fugindo um pouquinho do nosso business aqui de veículos, né? Esse veículo a combustão, elétrico, o que se tributa. Então, tem um ambiente, um environment político aí sobre o seletivo bastante sensível. Eu esqueci de falar no começo que se, né, o pessoal que está assistindo a gente, se tiverem alguma pergunta, quiserem mandar algum comentário, a gente tem o nosso time na técnica ali também que está recebendo as perguntas e comentários de vocês. Fique à vontade de mandar que a gente vai trazendo para discussão aqui. Eu montei um bate-bola nesse nosso formatinho do KPMG Connect aqui, chamado de mito ou verdade. E assim, não pode mentir, né? É um bate-bola mesmo ali, né? E aí eu preparei algumas perguntas mito ou verdade que eu queria fazer para vocês. Eu vou começar contigo, Gamboa. Primeira mito ou verdade para você. Reforma tributária vai reduzir a carga de imposto para o varejo e para a indústria de consumo? Combinado as perguntas complicadas, mano, para ela. Eu acho que, como eu falei antes... Não vale responder depende. Não. Mito ou verdade? Não vai reduzir. A neutralidade diz que não vai reduzir. Ou seja, tem gente que vai ganhar, tem gente que vai perder. Produtos mais caros, produtos mais baratos. Na média, com tudo que a média é subjetiva e punitiva, a gente não deveria ter aumento nem regressão de carga tributária. Até porque, saindo um pouco só do tema fiscal... Que é o mais legal? Que é totalmente mais legal. Eu adoro ele. Eu adoro ele. A carga tributária hoje no Brasil, ela é um reflexo ou uma necessidade do tamanho do Estado. Exato. Então, não adianta a gente falar em reduzir carga tributária se a gente não mexer no tamanho do Estado. Então, por mais que a gente faça uma reforma para simplificar o volume de dinheiro necessário para operar o Estado hoje. O Estado não está falando que vai fazer uma reforma administrativa, não vai ser enxugado. Então, falar em redução de carga sem reduzir o tamanho da máquina não vai existir. Não vai acontecer nunca. Então, aí você classifica como mito ou verdade aí pela sua classificação. Não tem problema. Bel, uma para você. Mito ou verdade? É um assunto para 2033? Posso ver mais para frente um pouquinho? Mito! Muito mito! Muito mito, assim. 33 é o final do processo todo de transição, mas assim, é muito mito. Ele já começou, né? Como a Fer falou. No final das contas, a gente está inserido há uns 2 anos, né? Sim. Nessas discussões, mas
janeiro de 26 ele já começa efetivamente a ali valer, tá valendo de verdade. Então, um super mito. Fê, mito ou verdade? Isso é um tema do fiscal? Comercial, compras e operações não precisam se envolver? Mito, mais mito ainda. Esse é um tema de negócio, muda toda a lógica. A Bel comentou, né, sobre a mudança do consumidor, como que a gente, como consumidor, a gente vai passar a enxergar esse tema. Não é só do fiscal ou do tributário, não gosto muito do termo fiscal, mas não é só do tributário, é do negócio. Muda a lógica de precificação. Como que você precifica o seu negócio? Como que você vai entregar lá pro teu consumidor que, meu preço é alto porque no Brasil se paga muito imposto? Ele vai criticar essa informação. Hoje a gente não critica essa informação, mas ele vai criticar essa informação. Então, muda para todo mundo. O comercial precisa ter isso na ponta da língua, o time de tech precisa ter isso na ponta da língua, o time jurídico, quando vai elaborar contrato com fornecedor ou com cliente, precisa ter na ponta da língua. Para todo mundo, é mito. O risco, né? talvez, do tributário é levar a culpa caso alguma coisa dê errado. Porque... Aí é verdade. Aí é verdade, aí não é mito, aí é verdade. Acho que daqui, ó, pro Gamboa ou pra Bel, e aí vocês vejam quem se sente mais confortável. Vai. Se for fácil, é minha. Mito ou verdade? Com a reforma acabou a guerra fiscal? Agora a decisão de logística é que vai ser que manda na eficiência? Para mim é mito. Se a gente vai ter o município discutindo, a gente sai do estado e vai para o município. A gente simplifica, né? Sai de poucos estados para 5 mil e poucos municípios. Minha opinião. Deixa para a Bel complementar. Eu acho que é meio verdade. Pode ser meio um pouco de mito. Em cima do muro. Apesar que você não deixou o Gamboa fazer uma dessa, Eu não deixei, né? Não. Então eu diria que é verdade. Comparado ao que se tem hoje. Tá. Né? Porque como a gente está estruturado por concessão de benefícios fiscais e a tributação se dá na origem, onde se produz, onde se presta o serviço, eu acho que quando você faz esse shift, que a tributação vai ser no destino, você tira um pouco dessa ingerência de definir onde eu quero estar ou não. Então, sobre esse aspecto, quem vai definir, como o falou, é onde está o seu consumidor final. Né? É ele que vai ditar a regra ali da tributação. Então, sob esse ponto, eu diria que é verdade. E mesmo porque a gente não pode mais conceder benefícios fiscais no Brasil. Agora, por outro lado, quando você dá essa possibilidade de que você tem uma alíquota de referência, os municípios podem definir outras alíquotas, você tem essa flexibilidade de alguma forma, não só a guerra fiscal entre os municípios, mas também, acho que a gente está longe de ser, mas se deseja com a reforma, que a gente, como cidadão, você vai ter um olhar para a carga tributária no município que você está para eleger o seu administrador. Por que em São Paulo tem que ter uma alíquota de 7 e Osasco tem que ter uma alíquota de 5? Será que eu tenho o melhor administrador ali e ser um elemento, inclusive, para a gente definir candidatos? Sim, sem dúvida. Não sei quando. Mas eu acho que tem isso também intrínseco a essa mudança de sistema e a clareza de tributação. Fê, mais uma para você. Mito ou verdade? Se mudar a regra de crédito tributário é só apertar o fornecedor e o parceiro que está resolvido? É mito. Mas aí eu acho que tem um trabalho muito maior, né? Primeiro você tem que ter uma visão dos seus fornecedores. Como que ele está composto, né, os seus fornecedores? Tem muita diferença. Tu comentou sobre o Simples. Se você tem muito fornecedor do Simples, você pode ter um impacto diferente. Se você não tem, seu impacto é outro. Tem que ter um olhar contratual. Esse olhar contratual ele já deveria ter acontecido, na minha opinião, porque é tão simples quanto garantir que nos contratos tenha uma garantia de que, caso você não recolha e eu tome o crédito, tem uma responsabilidade de indenização. Aí é um olhar muito mais jurídico. Então, não está tudo resolvido, não tem que só apertar o fornecedor. Tem fornecedores já tomando decisões, né, anunciando, colocando na mídia aí comunicados de mudança de preço, de como que eu vou passar a cobrar. Então, isso já está acontecendo. Tem que apertar também, tem que negociar por conta desses movimentos. Muitos movimentos podem ser justificados na reforma tributária, mas quando você senta com o seu time de techs, você faz a continha, não faz sentido, porque isso, aquilo. Então, não é só apertar um botão e pronto, seguiu e pronto. Agora que de fato vai ter, né, uma reavaliação dos seus fornecedores ali certeza. pelo regime que ele está, ou certeza. talvez, né, por onde ele está.
onde ele está localizado, uma revisão de contratual toda, e Sim. isso não é um trabalho fácil, né? Isso é um trabalho, Com certeza. principalmente, né, a revisão de fornecedores é um trabalho que toma um tempinho ali, talvez você tenha que buscar novos fornecedores, até pensando de onde você vai operar com mais intensidade, né? Pensando que os CDs talvez não sejam mais, né, tão importantes nesse processo todo ali, do ponto de vista fiscal. E posso fazer um comentário? Claro. Talvez eu perca alguns amigos, assim. Não sei da gente. Mas a gente criticou muito o modelo que a gente introduziu no Brasil de seu crédito estar vinculado ao pagamento da etapa anterior. Porque isso traz, sim, quando você pensa numa cadeia de fornecimento, um olhar para eles de, se eu tiver um fornecedor inadimplente, talvez eu não queira mais esse fornecedor. Né? E qual que é o meu papel? Se eu depender desse insumo, eu não tenho essa opção. Então, eu vou trabalhar no compliance dele, ou no mínimo no contrato, na responsabilidade. Eu sei que quando a gente pensa no nosso business, é mais uma coisa a ser feito, mas o meu olhar poliana como cidadão aqui, a gente está trabalhando num movimento no Brasil de ser do Cooperative Compliance, tão desejado. Sim. Assim, né? Como cidadão, o que a gente quer? A gente quer que todo mundo pague imposto, Sim. reduza a carga tributária no geral, aumente a renda para que o consumo suba, né? Assim, pensar numa visão assim otimista, quando a gente transfere um pouco dessa responsabilidade da cadeia que você está inserida, não é só sob o ponto de vista de SG, né? Talvez a questão do tax esteja no contexto de SG também, de governança. Sim. Vou comprar de qualquer fornecedor, se ele paga o imposto ou não, tanto faz. Será que é essa visão que a gente quer como cidadão, né? Como empresas sérias no Brasil? Eu sei que isso custa caro, é difícil de implementar, mas acho que não sei se a gente deveria criticar tanto esse modelo no Brasil, no país que a gente vive, assim, é isso, assim, né? A gente precisa contribuir, né, para que a gente seja um país melhor, inclusive, né? Trazendo uma visão menos poliana e mais objetiva. Não, eu concordo com a visão poliana, mas pensando em 2026, janeiro de 26, o que eu tenho que olhar para os meus fornecedores? Vocês vão conseguir cumprir? Porque senão eu quebro minha cadeia. Exato. Se a gente tiver fornecedor na cadeia anterior que não vai conseguir destacar o IBS e CBS, ele não vai emitir nota e eu não vou receber. E aí? Então, tirando um pouco... é janeiro de 26, a gente está falando daqui 2 meses. Você já Nem 2 sentou meses. com seus fornecedores para saber se eles muito vão pouco conseguir? Eu acho que o projeto piloto ele permitiu um pouco isso. Você podia testar com quem era fornecedor, com quem estava aberto. A gente sentou com alguns fornecedores nossos para conversar. Lógico que é serviço, né? Mas eu vejo isso de uma forma muito mais contundente quando eu olho para produto. Teu insumo, a tua matéria-prima, ela vai chegar? Não, e às vezes tem empresas que dependem de insumos muito específicos. Exatamente. Talvez não produzido por né, players tão grandes ali. Isso é uma preocupação enorme. Se o teu né? fornecedor é aquela empresa que o CEO não sabe o que está acontecendo, Dançou. talvez você não receba a tua matéria-prima E por aí- a projeção de produção que você teve para 2026. Aí talvez Eu tenha acho que esse é o trabalhar ponto estoque de segurança, né? central Pra agora. ontem, né? Não, e a gente tá... Toque de segurança com 15% de juros. Mas Então esse é o tema. O Just in Time foi criado para a gente tirar isso daí e aliviar o working capital. O custo de captação é muito alto para a gente deixar material parado. não dá. O estoque de segurança no mínimo, não dá para a gente manter um estoque de segurança É muito isso. alto que você vai acabar com a, Tá vendo como é financeiramente. uma mudança de negócio? É uma mudança de negócio. sim. É isso. E você sabe que eu entrei nesse papo né, da gente aqui pensando, falando, pô, o negócio tá em cima mesmo, né? Tem um monte de coisa para fazer, mas é muito mais em cima do que eu tava... E é né, muito mais coisa. É muito mais coisa, é muito mais em cima. Você falou, pô, a gente tem 2 meses aí. Não temos 2 Não, meses. não tem, Fê. é verdade. E tem Natal, ou seja, se for pensar, nós temos ali 1 mês ali. Eu pra estarei poder- de férias na primeira semana de janeiro. Não esquece que no varejo a gente tem esse mês aqui. Pois é. É promocional. Esse mês exatamente. aqui já No está varejo tomado agora- pelo promocional. É. Então, Mas a E tem não gente começou- mudando o sistema. Tem Tem. gente tombando o sistema. É. Então, assim, o mundo tributário, ali, quem está dentro da empresa, olhando o dia a dia, é isso. Está fazendo a apuração dos impostos de hoje, está trabalhando no futuro e está olhando, eventualmente, para uma troca de sistema. Tem diversas empresas que a gente conversa que o pessoal está migrando de solução fiscal para apurar imposto no meio disso. Então, ainda tem isso. Só a gente está chegando no final do nosso tempo previsto aqui. Eu queria abrir para vocês, se vocês quiserem passar uma mensagem final desse nosso papo.
E alguma mensagem que vocês queriam deixar para quem está assistindo a gente? Vai. Vai lá. Começo com esse gancho aqui. A gente tem Best Black ou Beauty Friday em novembro. Então as operações estão já no limite. Dezembro vai ser um mês também curto no final do dia. E a reforma já chegou. Então acho que a gente tem pouco tempo e vai ter que fazer alguma contingência com aquilo que não está do jeito que a gente imaginou, para que em janeiro a gente tenha nenhuma ou o menor possível de cadeias interrompidas e a gente não quebre nenhum fluxo de negócio. O ano que vem já vai ser um ano complicado pelo tema eleitoral. Começar o ano já tropeçando não vai ser ideal para o setor de consumo e varejo. Vai começar correndo, né? Porque... Eu acho que eu diria duas coisas, assim, quem está super avançado e conhece, né, como é o caso da feira aqui, fazer o que ela está fazendo, que é compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Eu acho que a gente nunca viveu de forma tão colaborativa, né, no Tex no Brasil, independentemente se são concorrentes ou não, a gente está num processo de construção, a gente nivelou o nosso conhecimento. Eu brinco na KPMG que a diferença dos sócios do trainee é zero, técnico, porque a gente também começou a aprender juntos. Então, quem já está super avançado, colabore. E quem não está, é plano de contingência mesmo. Plano de contingência. O que eu faço agora com essa informação? Eu tenho um prazo extremamente curto. O que eu faço para não ter ruptura do negócio? E aí, eu diria que vai precisar gastar bastante energia, né, em relação a isso, para conseguir começar a operar em janeiro de 26, quem não fez absolutamente nada. Agora, quem fez, eu diria para compartilhar e ajudar os amigos aí, né, nessa jornada. Eu esqueci de te perguntar aquela hora que a gente está falando de crédito tributário, né, acumulado. Quem tem, seria interessante tentar já fazer uso deles ainda agora? Sem dúvida, assim, né? Um plano de contingência, assim, um plano de monetização. Se fosse fácil, eles já teriam sido implementados, tá? É um tema, diria que um dos temas mais complexos decorrente dos efeitos da reforma, mas quanto antes você conseguir monetizar sem entrar no sistema novo, é melhor. Na dúvida do que vai acontecer para frente, é melhor... Né? Se der para resolver, resolve agora, né? Passa bola para frente. Para mim, quem está trabalhando e está fazendo as coisas continua, mas quem não fez, eu faria um 80-20 muito objetivo. A mudança, ela está aí. A gente está falando isso aqui há uma hora. Procurar as informações de fontes seguras, não ficar olhando... Tem um monte de post de LinkedIn que fala bobagem e tal. Buscar pessoas... que procurar boas fontes. Profissionais. Exatamente. Conhecem do assunto. E focar no 80-20. O que é que eu preciso ter em janeiro? Senta com o seu time de TI, procura a liderança e fala, a gente precisa disso daqui. Mas isso aí é um tema de compliance. Não, não é. É um tema de receita, de faturamento da empresa. Se não tiver, não tem receita, não tem EBITDA e a gente não consegue os nossos objetivos. E 80-20. Vai o que é para janeiro. Legal. Pessoal, obrigado. Vou agradecer quem está assistindo a gente também aqui. Esse foi o piloto do nosso KPMG Connect. Então, obrigado por terem participado com a gente. Eu acho que não temos perguntas, mas fiquem super à vontade de procurar qualquer um de nós aqui. Que se tiverem perguntas posteriores, a gente está super aberto para responder. Nos procurem também se tiverem qualquer dúvida de como é que começa, de fato, a cuidar desse tema. Nos procurem se precisarem da ajuda para ser o mediador da mesa da organização ali também. A gente pode apoiar, a gente vem apoiando frequentemente as empresas nisso. Então, estamos com muita experiência de botar todo mundo na mesa e não ter briga. Então, obrigado. A briga vai ter sim. A gente vai estar ali mediando, só para tentar minimizar e sair todo mundo amigo no final, né? Isso aí. Então, obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio do KPMG Connect.